Pastor Rafael. Meus irmãos, a paz do Senhor. Aproveitando que você está de pé, por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 10. Nós vamos ler 2 versículos aqui que é a chave para a nossa reflexão, e depois você vai permanecer com a sua Bíblia aberta. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 10, versículos 29 e 36. A minha palavra sempre é uma palavra de gratidão, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao nosso pastor Valdir, por sempre nos confiar oportunidades tão especiais, agradecer a Deus pela vida do pastor Cosme, minha família. É sempre um prazer, uma alegria poder servir o coração dos meus irmãos na igreja em que congregamos. Você encontrou o texto? Por favor, diga amém. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e quem é o meu próximo? Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: e quem é o meu próximo? Versículo de número 36. A primeira pergunta é uma pergunta do mestre, e a última pergunta, no versículo 36, é a pergunta do mestre dos mestres. Qual, pois, destes três te parece ser o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse: quem é o meu próximo? 36. Jesus pergunta: qual, pois, destes três te parece ser o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Amém. Pode se assentar. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. A maioria dos irmãos aqui sabe que Jesus era um tipo de mestre diferente de todos. Até hoje Jesus serve como exemplo, através da sua metodologia, através da sua maneira de ensinar. Porque Jesus era um tipo de mestre que ele era capaz de pegar um assunto muito complexo, muito profundo, e transmitir de maneira simples, de maneira simplificada. Então as pessoas que ouviam a Jesus, eles não tinham dificuldade de absorver os seus ensinamentos, porque a forma com que Jesus passava os seus ensinamentos era uma maneira a ponto de ser absorvido por todos. Um dos métodos que Jesus usava no seu ministério eram as parábolas. E no ministério de Jesus ele contou mais de 40 parábolas. Pastor Grandene, o que são parábolas? Parábolas nada mais são do que histórias alegóricas que Jesus contava paralelamente a uma verdade. Então, quando Jesus queria afirmar uma verdade muito profunda, ele contava uma história, ele contava uma parábola para tentar ilustrar aquilo que ele estava tentando ensinar. As parábolas contadas por Jesus eram simplesmente histórias alegóricas que ele contava. A parábola do samaritano, ela nasce a partir da pergunta de um mestre da lei feito a Jesus a respeito da salvação. Se você voltar aí os seus olhos a partir do versículo 25, a partir do versículo 25 é onde nasce a parábola do samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta parece uma pergunta legítima de alguém que está preocupado com a sua salvação. Essa pergunta parece legítima de alguém que está preocupado com a sua eternidade. Essa pergunta parece ser legítima se não houvesse a expressão: e levantou-se um certo doutor da lei, tentando-o. Então a pergunta desse doutor da lei não é uma pergunta com uma motivação saudável. A pergunta desse doutor da lei não é uma pergunta com uma motivação correta. Esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que nos fazem perguntas já com conceito formado, já com uma ideia pré-estabelecida, pastor Carlos César, e eles só querem saber se a gente sabe o que ele acha que ele sabe. Então a pergunta desse mestre para Jesus não é uma pergunta legítima. Ele não está interessado em eternidade, ele não está interessado em salvação,
ele está interessado em saber se Jesus sabe aquilo que ele acha que ele sabe. Então, quando ele vai com uma pergunta para Jesus, ele já tem um conceito formado, ele já tem uma resposta pré-estabelecida no seu entendimento. Então, o propósito dele nada mais é do que colocar Jesus em prova, de impor a Jesus um teste. Aí no versículo 26, Jesus faz algo extraordinário. Eu poderia usar a expressão: Jesus dá um contra-ataque no mestre. Porque no versículo 25 ele está perguntando: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Só que o teor da pergunta dele é um teor de teste, é um teor provocativo. E Jesus vai dar um contra-ataque nele no versículo 26. Parece que Jesus está dizendo: eu respondo a sua pergunta se você me responder duas perguntas. Então no versículo 26 Jesus está dizendo: eu vou responder a sua pergunta se você me responder duas perguntas. No versículo 26 Jesus faz a primeira pergunta ao mestre da lei: o que é que está escrito na lei? E ele faz a segunda pergunta: como você lê? Então vocês vão perceber que Jesus está dando uma lição hermenêutica para esse mestre. Ele está dando uma lição de interpretação para esse mestre. Por quê? Jesus está mostrando para nós que existe uma diferença muito grande entre saber o que está escrito e interpretar da maneira correta. Vou repetir: quando Jesus faz a primeira pergunta, o que está escrito na lei, e quando ele faz a segunda pergunta, como você lê, ele está tentando ensinar para nós que existe uma diferença gritante entre saber o que está escrito e interpretar da maneira correta. A maioria das pessoas, pastor Valdir, não peca por não saber o que está escrito, elas pecam por interpretar da maneira incorreta. A maioria de nós não tem dificuldade em saber aquilo que está escrito, a gente não tem dificuldade nisso. A nossa dificuldade é em interpretar da maneira correta. Por quê, pastor? Porque para a maioria das pessoas, o que é a palavra de Deus? Palavra de Deus é a parte em que eu sou beneficiado. Então, quando a palavra de Deus diz: você vai ser abençoado, as promessas de Deus vão se cumprir, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer, todo mundo levanta a mão e dá glória a Deus e diz: isso é palavra de Deus. Só que quando a palavra diz fidelidade, entrega, trazei, princípio, obediência, aí a pessoa diz: não, isso aí é para Israel. Você está entendendo isso ou não, irmão? Então, para a maioria das pessoas, palavra de Deus é a parte em que eu sou beneficiado, é a parte em que nós somos beneficiados. Mas não é palavra de Deus a parte em que eu tenho que cumprir princípios, fidelidade, santificação. Aí a pessoa olha e diz: não, isso aqui é para Israel, não, isso aqui é para o Velho Testamento. Igual veio um aloprado, eu vi um vídeo hoje de um pastor falando que a palavra de Deus precisa ser atualizada. A palavra de Deus precisa de atualização. Por que as pessoas dizem que a palavra de Deus precisa de atualização? Por quê? Porque eles não querem mudança. São partes difíceis de cumprir. Receber a palavra de Deus só quando eu sou beneficiado, irmão, é mamão com açúcar. Mas palavra de Deus não é a parte apenas que você é beneficiado, é a parte em que você renuncia, é a parte em que você tem que ser fiel, é a parte em que você tem que viver uma vida santificada, é a parte em que você tem que entregar, é a parte em que você tem que se dispor, é a parte em que você tem que obedecer. Vale um amém por isso ou não? Então existe uma diferença entre saber o que está escrito e interpretar da maneira correta. A gente precisa entender que quem está falando com Jesus é um mestre, é um doutor da lei. E Ageu, para alguém receber um título de doutor da lei, mestre da lei, não bastava ele apenas dominar os 10 mandamentos. Para alguém receber o título de mestre da lei, ele tinha que dominar os 613 preceitos que Deus havia estabelecido para o seu povo. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele está formando uma nação. E os mandamentos, os 10 mandamentos, é apenas a ponta do iceberg.
de 613 preceitos que continham leis civis, leis morais, leis religiosas. Então, para alguém receber o título de doutor da lei, ele tinha que dominar os 613 preceitos. E quando Jesus faz a pergunta para ele, você vai perceber que ele tira nota 10. Por quê? Porque ele sintetiza de maneira perfeita os 613 mandamentos. Ele diz: Jesus, em matéria de lei, eu domino. E o que está escrito na lei? Como você interpreta? Pois bem, Jesus, os 613 preceitos se dividem em duas partes: o amor vertical e o amor horizontal. O amor vertical é amar a Deus de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, aleluia. E o amor horizontal, o próximo como a ti mesmo. E até o próprio Jesus, ele reconhece no versículo 28, ele diz: você respondeu bem. Por quê? Porque os 613 preceitos, ele se resume exatamente nisso: amar a Deus e amar ao próximo. Você pode pegar os mandamentos e você vai perceber isso. Quem ama a Deus não pratica idolatria. Quem ama a Deus coloca Deus como prioridade. Quem ama a Deus obedece a sua palavra. E quem ama o próximo não rouba, não mente, não calunia, não levanta falso testemunho, não cobiça. Então, os 613 preceitos se resume exatamente nisso. Se eu amo a Deus, eu honro como Deus, eu respeito como Deus, eu adoro como Deus. E se eu amo o meu próximo, eu não faço nada ao meu próximo que o vá prejudicar, que o vai entristecer, que o vai colocar em uma situação complicada. Aí quando ele responde para Jesus, Jesus diz: perfeito, você respondeu bem. Na teoria, você tirou nota 10. É isso mesmo, amar a Deus e amar o próximo. Aí agora olha aí o versículo 28. Você tá comigo, irmão? Tá firme aí? Aí ele diz: respondeu bem. Agora vive isso. Faça isso e viverás. Coloque isso em prática. O que Jesus está tentando ensinar para ele? Que reino de Deus não é teoria. Reino de Deus é prática. O que muda a nossa vida não é o que a gente sabe. O que muda a nossa vida é o que a gente pratica. O seu conhecimento pode deixar todo mundo de boca aberta, mas só a sua vida de prática vai influenciar as pessoas. Vou repetir isso aqui para ver se você dá um glória a Deus. O seu conhecimento pode deixar as pessoas de boca aberta, mas só a sua prática diária é capaz de influenciar as pessoas. Mateus capítulo 5, 6 e 7. A Bíblia vai dizer que Jesus começa com o Sermão do Monte, e ele fala a respeito de questões práticas da vida cristã. Ele fala sobre oração, ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre jejum, ele fala sobre tudo. E no capítulo 7, ele arremata de maneira extraordinária, falando que os ouvintes que o estavam ouvindo, as pessoas que estavam na multidão, eram divididas em duas classes: os que edificaram a casa na areia e os que edificaram a casa sobre a rocha. Aí ele vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, sopraram os ventos, correram os rios, e grande foi a sua queda. Mas o homem prudente, aquele que ouve e pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Aleluia. Construir sobre a areia, do aspecto de tempo, é muito mais fácil.
Porque você não precisa cavar fundo. Então quem constrói na areia, constrói mais rápido. Mas nem tudo que cresce muito rápido é duradouro. E aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, dificuldade, praticando, ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a mesma chuva, soprou o mesmo vento, correu o mesmo rio, mas a casa permaneceu de pé. Então as mesmas circunstâncias que abate a casa do tolo, abate a casa do justo. Mas a diferença está no fundamento. A casa daquele que ouve e pratica fica de pé. Vou repetir isso aqui até você dar um amém. A casa daquele que ouve e pratica permanece de pé. Aleluia. Você tem se esforçado para colocar em prática a palavra, meu irmão. Pode cair a chuva, podem soprar os ventos e pode correr os rios, a tua casa permanecerá de pé. Você pode dizer amém por essa verdade? Então Jesus, ele diz para ele que reino de Deus é prática, não é apenas teoria. Aí no versículo 29, vê aí, versículo 29, ele cai no erro que a maioria de nós também cai, o erro da autojustificação. Aí o texto vai dizer, ele porém querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? O que ele está tentando dizer para Jesus? Jesus, a parte de Deus eu estou cumprindo legal. Agora a parte do meu próximo eu só não estou praticando ainda, porque eu não sei quem é. Como é que é? A parte de Deus está ok, mas a parte do próximo eu só não estou praticando ainda, que eu não sei quem é. Aí ele pergunta para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus começa a contar uma história. E fique ligado, meu irmão, quando Jesus começar a contar uma história para você. Você está ainda aí? Diga amém. Lembra de Davi quando ele adulterou? Segundo Samuel capítulo 12. Natan vai lá, né? Segundo Samuel capítulo 12, Natan vai lá. Ele fala, Davi, tem uma história para contar para você. Fala, Natan, qual é a história? Pois é, tinha um homem rico e um homem pobre. O homem rico tinha muitas ovelhas. O homem pobre tinha só uma ovelha que era como se fosse um bichinho de estimação. Comia com ele, era bem cuidado. Aí o homem rico recebeu um viajante. Ao invés de pegar das muitas ovelhas que ele tinha, ele foi lá e pegou a ovelha que só tinha uma. Fez um churrasco. Quando Davi ouviu isso, ele falou assim, esse homem é um miserável. Esse homem tem que morrer. Ele tem que restituir 4 vezes mais. Aí Natan dá uma olhada para ele e fala assim, pois é. Você é esse cara. Então Jesus ele começa a contar uma parábola. E ele vai envolver esse mestre na parábola, aleluia. Ele vai envolver o mestre na parábola. Ele vai contar uma história. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão dos salteadores, e pelo mesmo caminho descia um certo sacerdote. Vendo ele, passou de largo. E descia pelo mesmo caminho um levita. Vendo ele, passou de largo. Mas ia um samaritano, aproximou dele, atou suas feridas, colocou azeite e vinho, colocou na cavalgadura, pagou a estalagem para ele ficar, e se ele gastasse mais alguma coisa, ele passaria para pagar. Aí Jesus termina perguntando, qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que estava caído? Vê aí o versículo 36. Vê aí. Olha a pergunta de Jesus. Ele está perguntando, quem é meu próximo? Agora olha o versículo 36. Qual desses 3
te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores. Aqui é um princípio extraordinário, irmão. Você não deu um glória a Deus agora, acabou, hein? Porque no nosso entendimento, quem é o nosso próximo, irmão? Quem está caído. Qual é o nosso próximo? Quem está precisando de ajuda. Sim ou não? Sim ou não? Quem é o meu próximo? Pastor, quem está precisando de socorro. Quem está precisando de oração. Quem está precisando de auxílio. Quem está precisando de conselho. Então, na nossa ideia, próximo é quem está caído. Próximo é quem tem uma necessidade. Mas na cabeça de Jesus, não é assim. Para Jesus, próximo não é o que está caído. Para Jesus, próximo é o que está de pé. Você percebeu isso aí no texto, irmão? Não? Então vou ler de novo. Qual desses três te parece que foi o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? Então, para Jesus, próximo não é quem está necessitado. Para Jesus, próximo não é quem precisa ser levantado. Para Jesus, próximo não é quem precisa de auxílio. No reino de Deus, próximo é quem está de pé. Aleluia. Reino de Deus, próximo não é o que o outro precisa, é o que eu posso fazer para ajudar. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Então, no reino de Deus, não é o que o outro precisa. A pergunta não é o que o outro precisa. A pergunta é: o que eu posso fazer? A pergunta não é o que o outro necessita, é o que eu posso fazer para ajudar o necessitado. Então, para Jesus, aleluia, próximo não é quem caiu na mão dos assaltantes, próximo é quem passou e podia ajudar. Aleluia, irmão, ou não aleluia? Então, depois dessa introdução, vamos extrair aqui algumas lições importantes dessa parábola e eu já começo a encerrar. Primeira lição, versículo 30. E descia um homem de Jerusalém para Jericó. Esse homem descia de onde para onde, igreja? Para onde? Passa assim com a mão. De Jerusalém para Jericó. A gente precisa ter um entendimento que nada que Jesus falava era por acaso. Nada. E eu fiz uma pergunta. Jesus não poderia ter dito que descia um homem de Jerusalém para Caná? Ele não poderia ter dito que descia um homem de Jerusalém para Cafarnaum? Por que Jesus usa Jerusalém e Jericó? Jerusalém e Jericó. Ele está dizendo, está descendo um homem de Jerusalém. E o que é Jerusalém? Lugar de paz. O que é Jerusalém? Onde promessa se cumpre. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jerusalém, centro do propósito. Jerusalém, centro da vontade. Jerusalém, habitação de paz. Jerusalém, lugar que Deus ama. Jerusalém, lugar que está no coração de Deus. Então perceba, tem alguém saindo do lugar de paz e indo para onde? Jericó. Cidade que foi amaldiçoada desde Josué. Então olha isso. Tem alguém saindo do lugar de paz e indo para o lugar da mal. Tem alguém saindo do lugar que Deus ama e indo para o lugar que Deus odeia. Tem alguém saindo do lugar da bênção e indo para o lugar da maldição. E você vai perceber, perceba isso, que Jesus, nas três referências de descida, das três referências das pessoas,
o homem, o sacerdote, o levita, todos estavam descendo. Perguntei para um amigo que sempre vai a Israel, e eu perguntei para ele: de fato é uma descida? De fato é uma descida. Então ele está usando uma referência geográfica para ensinar um princípio espiritual. Ele está usando uma referência geográfica para ensinar um princípio espiritual. Quando você sai do lugar que Deus te quer e vai para o lugar onde Deus não te quer, você desce. Quando você sai do centro da vontade de Deus e vai para fora do centro da vontade de Deus, você desce. Quando você sai do lugar que Deus ama e vai para o lugar que Deus odeia, você desce. Então isso é um princípio, isso é um fator geográfico que ilustra um princípio espiritual. Então, se na direção contrária, eu desço quando eu saio da vontade de Deus, eu desço quando saio do propósito de Deus, eu desço quando saio do lugar que Deus me estabeleceu, o sentido contrário também vale. Por quê? Porque quando você sai do lugar que Deus odeia e vai para o lugar que Deus ama, você sobe. Quando você sai do lugar que Deus não te quer e vai para o lugar que Deus te quer, você sobe, aleluia. E qual é o propósito do diabo? Fazer com que nós desçamos. Não foi essa a proposta para Jesus? Jesus, desce daí. Desce daí. E Jesus disse: a cruz é difícil, dolorosa, mas é onde Deus me quer. Eu não posso descer, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou ficar exatamente onde o Pai me quer. Eu vou ficar exatamente onde o Pai me estabeleceu. Eu não sei se você está entendendo o princípio espiritual que Deus está tentando te ensinar nessa noite. Não é tempo de descer, é tempo de voltar para o centro da vontade de Deus. Aleluia, aleluia. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Jonas 1, versículo 3. Ele desce para Jope. Jonas 1, 3. E desceu para dentro do navio. Jonas 1, 5. E desceu aos lugares do porão. E depois ele desce mais na barriga do peixe. Você está entendendo isso ou não, irmão? É tempo de fazer o retorno, dar uma marcha ré e dizer: eu não vou sair do centro da vontade de Deus. Aleluia. Ainda que doa, ainda que deixe marcas, ainda que seja sacrificante, eu não vou sair do lugar que Deus ama, do lugar que Deus me estabeleceu. Aleluia. Do centro do propósito de Deus. Tudo que o diabo quer é que a tua família desça, que o teu chamado desça, que a tua empresa desça. Mas em nome de Jesus, nessa noite nós aprenderemos um princípio verdadeiro. É tempo de voltar, é tempo de subir, é tempo de voltar para o centro da vontade de Deus. Então perceba isso. De Jerusalém para Jericó existiam 2 caminhos. Quantos caminhos? 2 caminhos. Existia um caminho mais longo, de aproximadamente 27 quilômetros. Existia um caminho mais curto. E esse caminho mais curto era muito perigoso. Tinha muitas cavernas, acontecia muitos assaltos, muitas mortes, e esse caminho era chamado de caminho sangrento, devido à quantidade de assaltos, roubos e mortes que acontecia aqui. Então perceba isso. Olha o que Jesus está dizendo. Tem um homem saindo do lugar de paz, indo para o lugar da maldição.
E ao invés de pegar o caminho mais seguro, ele pega um atalho. Por que existem pessoas caindo na mão dos assaltantes? Porque não querem um caminho. Eles querem um atalho. Quantos aqui querem ser abençoados? 3 pessoas. Eu estou terminando, irmão. Sério. Quantos aqui querem ser prósperos? Quantos aqui querem ter uma família abençoada? Quantos aqui querem ter os seus negócios abençoados? Quantos aqui querem ter um ministério abençoado? Está todo mundo aqui então, aleluia. Glória a Deus. Aí você me diz assim, pastor, século 21, a era da competitividade. É impossível, pastor. Não tem como crescer se não fazer uma gambira, a gambiarra. Pastor, o senhor não sabe como é que é lá na minha empresa, você não está entendendo, você fala porque você não trabalha lá. Lá é um engolindo o outro. E se eu não der o meu jeito, uma mentira aqui, puxar o tapete do outro ali, pois é, você está querendo ser abençoado através de atalho. Quer prosperar pegando atalho. Quer ser abençoado pegando atalho. Mas tem um caminho aqui para ser abençoado também. Tem um caminho para ser próspero aqui também. Tem um caminho aqui para ser bem sucedido, aleluia. Aleluia, tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui, tá tudo aqui. Mas pastor, pelo caminho vai demorar mais. Mas você vai dormir tranquilo. Pelo caminho vai demorar mais, aleluia. Mas você vai ter paz com Deus. Pelo caminho vai ser mais dificultoso, aleluia, mas você não vai colocar a sua salvação em xeque, querido. Evangelho não é para quem quer pegar atalho, evangelho é para quem quer andar pelo caminho. Aleluia, 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 aleluia. Se você entrou aqui bandeando pelos atalhos da vida, Deus está chamando a sua atenção, aleluia. Eu não sou um atalho, eu sou o caminho, o caminho. Ele é o caminho para quem quer entrar no céu, Ele é o caminho para quem quer ser abençoado, Ele é o caminho para quem quer ser próspero, Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele é o caminho. Ele é o caminho. E é o caminho. Quando o povo saiu do Egito, Êxodo capítulo 13, versículo 17, 18, Deus dá uma olhada e fala assim: eu poderia até levá-los pelo caminho dos filisteus, é mais curto, mas lá eles vão ver guerra e eles vão querer voltar para trás. Então como é que a gente vai fazer? Eu vou levá-los pelo caminho do deserto. Você está ainda aí, irmão? Foi embora? Eu vou levá-los pelo caminho do deserto. Vai demorar mais? Vai. Mas vai ter maná. Vai demorar mais, mas vai ter água saindo da rocha. Vai demorar mais, mas vai ter nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai demorar mais, mas não vai faltar direção, não vai faltar providência, não vai faltar cuidado. Se eu fosse
se você levantava as minhas duas mãos lá em cima, aleluia, porque Deus está dizendo para alguém: opte pelo caminho, porque a presença de Deus vai contigo. Opte pelo caminho, porque a providência vai te acompanhar. Opte pelo caminho, pode até ser mais longo, mais dificultoso, mas vai ter anjo de Deus te acompanhando, vai ter presença de Deus com você, aleluia. Não vai te faltar nada, vai ter proteção, vai ter provisão, vai ter milagres. Você crê nisso nessa noite? Diga glória a Deus, aleluia. Segundo, e aqui eu termino, versículo 30, por que esse homem foi roubado? A maioria aqui já deve ter passado pelo desprazer de ser assaltado. Maioria. E por que você foi assaltado? Eu não sei se existe uma filosofia para um assalto, mas a filosofia do assaltante é: ele só te roubou porque ele percebeu que o que você carregava possuía valor. Ele viu que você estava dirigindo e disse: isso vale. Ele viu que você carregava e disse: isso vale. Ele viu onde você morava e disse: isso deve ter valor lá dentro, aleluia. E essa pergunta se aplica ao mundo espiritual. Você nunca se perguntou por que o diabo quer te roubar? Uramando, calamachando, uramácia. Você nunca se perguntou por que a figura do diabo na Bíblia é de um ladrão, de um assaltante? É por isso que Jesus disse que ele veio para roubar, matar e destruir. Porque ele percebeu que o que você carrega, Pastor Charles, que o que você carrega, Amaral, Natan, que o que você carrega, missionária Marta, possui valor. Só que não é valor monetário. Que o diabo não quer seu carro, irmão. O diabo não quer sua casa. O que ele vai fazer com o tijolo? O que ele vai fazer com a nota de R$100? O diabo quer roubar os seus princípios. O diabo quer roubar os seus valores. O diabo quer roubar os propósitos de Deus na sua vida, as promessas. E é por isso que ele não descansa. Dia após dia, ele arma as suas ciladas, ele arma as suas arapucas, para tentar roubar a sua fé, para tentar roubar a sua paz. Ele olha para a sua casa e ele sabe que a sua família é uma arma potente nas mãos de Deus. Ele olha para os seus filhos e ele já vê quantas almas eles irão ganhar, quantas vidas eles irão influenciar. E é por isso que ele quer te roubar. Aleluia. Ele sabe que o seu ministério será frutífero. Ele sabe que a sua família, aleluia, vai influenciar gerações. Ele sabe que os seus filhos são flechas nas mãos de Deus. Ele sabe o potencial do seu ministério, da sua chamada, aleluia. E é por isso que ele quer te roubar. É por isso que ele quer te usurpar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para alguém nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém nessa noite. Para quem permanece no caminho, aleluia. Para quem permanece no caminho, não haverá roubo, não haverá saque, não haverá assalto, aleluia. O diabo pode armar as suas ciladas, mas os anjos de Deus acamparão ao redor daqueles que o temem para o livrar. Levante a sua mão e pegue essa palavra nessa terça-feira. Eu sei que é uma noite de ensino, mas há uma palavra profética dos meus lábios nessa noite. Não haverá roubo.
nossos valores não serão roubados. Nossa fé não será roubada. Nosso propósito não será desviado. Aleluia. Permaneça no caminho. Permaneça no caminho. Eu sinto graça de Deus aqui nessa noite. Permaneça no caminho. No caminho. No caminho. E aqui eu termino. Você vai perceber também que o samaritano era o único que fazia o caminho inverso. Veja aí o versículo 30. Versículo 30. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Versículo 32. De igual modo, ou seja, fazia a mesma trajetória. De igual modo, o levita. Só que o versículo 33 começa com uma conjunção adversativa. O que é uma conjunção adversativa? Mas, porém, todavia, quando essas palavras aparecem, ela vem para mostrar para nós que existe uma diferença, um contraste. Mas o samaritano ia, o homem descia. O sacerdote descia. O levita descia. Mas o samaritano aleluia! Isso tem tudo a ver com igreja. Isso tem tudo a ver com cristianismo. Por quê? Porque cristianismo não é andar na mão. Cristianismo é andar na contramão. 2 amém, metade um aleluia lá atrás. Eu vou falar de novo. Cristianismo não é fazer o que todo mundo faz. Pastor, mas tem muita gente reclamando. Pastor, mas tem muita gente se afastando de Deus. Mas tem muita gente desistindo do matrimônio. Tem muita gente abrindo mão dos filhos. Tem muita gente abrindo mão das promessas. Aleluia, nós não somos todo mundo. Aleluia. Vou repetir isso aqui até você dar um amém. Nós não somos todo mundo. Nós somos chamados para fazer a diferença. Aleluia. Se tem muita gente descendo, nós não precisamos descer também. Se tem muita gente pecando, nós não precisamos pecar também. Se tem muita gente matando, nós não precisamos matar também. Se tem muita gente usurpando, nós não precisamos usurpar também. Nós faremos o caminho inverso. Aleluia. Eu não sei quem é você nessa parábola. Eu quero ser o samaritano, aleluia, que ao invés de descer, está subindo. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero terminar com uma palavra de oração. O samaritano que ia carregava azeite e vinho, elementos para produzir cura, alívio, anestesia. Isso não parece igreja, irmão? Para que nós somos chamados? Para ferir ou para curar? O que nós somos chamados? Para produzir dor ou alívio? Que Deus derrame sobre nós nessa noite azeite. Que Deus derrame sobre nós nessa noite azeite. Aleluia. Que Deus derrame sobre nós vinho. Aleluia. Para quê, pastor? Para que as pessoas que nós encontrarmos meio mortas no caminho sejam saradas pelo poder que um dia nos sarou.
sejam levantadas pelo poder que um dia nos levantou. Aleluia! Que nós saiamos daqui, ó Deus, imitando esse samaritano. Aleluia! Que nós possamos sair daqui para refletir o amor de Deus na vida das pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa noite, por essa oportunidade. Obrigado pelo privilégio de poder ministrar a tua palavra. Ó Deus, que essa palavra encontre uma terra boa, um coração fértil, meu Deus, e que essa palavra possa frutificar, germinar. Ó Deus, que essa palavra possa gerar frutos na vida da tua igreja. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não abandonar o caminho. Que o Senhor nos ajude a ter consciência daquilo que nós carregamos possui muito valor. Pai, que o Senhor nos ajude, Deus, a andar na contramão, aleluia, a não fazer o que todo mundo está fazendo, mas permanecer no centro da sua vontade. Em nome de Jesus. Pastor Valdir, muito obrigado.